Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, Educação Física, quarto bimestre, professor Niltinho. Competir ou cooperar? Qual é a melhor situação para você que gosta de exercícios físicos? Então vamos lá ver o que o positivo quer passar para nós em relação a esses dois temas. Qual é o melhor, competir ou cooperar? Vamos lá para ver. De onde vem o equilíbrio, o espírito competitivo? Entre os gregos, era costume organizar competições relacionadas a qualquer atividade que possibilitasse o desenvolvimento de um confronto. Eram realizados concursos dos mais diversos tipos: beleza masculina, o canto, decifração de enigmas e charadas, e entre outros. Aí, pessoal, os gregos eles já nasceram com espírito competitivo, né? De diversas formas, como eu já falei em aulas anteriores, que a competição está inserida no nosso sangue, no sangue de todo ser humano, da face da terra. De que forma? Primeiro, como vocês já estão aí no ensino médio, a primeira competição que existe entre o ser humano é no ato sexual, que acontece, são vários bilhões de espermatozoides e só um que consegue entrar no ventre da mulher e com isso transformar no ser humano que somos nós, tá certo? Isso aí já vai mais na ciência que possa explicar melhor para vocês. É só um exemplo aonde começa a competição. De 3 bilhões mais ou menos de espermatozoides, só um consegue vencer. Então, como você é o único ser na face da Terra, então não existe outro ser igual a você. Tem parecido com você, mas igual só existe você no mundo terrestre. Beleza? Então, de onde vem o espírito competitivo está na página 7 da apostila de vocês aí. Beleza? Então, diferentemente do que ocorria com outros povos, as competições não eram por prêmios, como dinheiro ou poder. Os gregos somente competiam por honra e apreciação. Eles achavam que competindo eles teriam honra e apreciação. Apreciava as competições, né? Eles adoravam competir. E o prêmio era a própria vitória. Então eles sempre competiam pensando em vitória. E toda competição hoje na face da Terra existe. O ser humano pode até falar, não, eu não gosto de competir. Mas se você vai fazer um vestibular, você está competindo com várias pessoas para entrar em determinada faculdade, federal ou particular. Então é uma competição. Não é só competição por medalha e por prêmios igual o texto diz para nós. É simplesmente pela vitória. Então se você consegue passar numa faculdade que ela tem uma concorrência muito grande entre alunos e você consegue estar no meio dessas vagas que tem nessa faculdade, você conseguiu uma vitória. Não importa a colocação, mas você conseguiu vaga numa determinada faculdade com um índice de procura muito grande. Então isso foi uma vitória para você, foi uma vitória para sua família, foi uma vitória relacionada com os estudos que você se dedicou durante anos, para que você pudesse conseguir este prêmio, que foi a vitória de você conseguir uma vaga numa determinada faculdade. Então isso aí está no nosso sangue. Não adianta, por exemplo, você pegou uma faculdade excepcional, entrou nessa faculdade, e aí, a partir do momento que você formou, você começa uma nova competição, que é uma competição mais acirrada ainda, muito mais difícil, que tem, acho que precisa aproximadamente 13 milhões de desempregados. Então, você vai estar concorrendo com esses desempregados para você conseguir uma colocação de emprego após a sua... Olha como que a nossa vida é competitiva. Não só em competição como esporte, mas para a vida inteira nós estamos competindo de igual para igual com todo ser humano. No serviço, na faculdade, no vestibular, no ensino médio, no ensino fundamental 2, no ensino fundamental 1. Tudo isso a gente tem no decorrer da nossa vida, né?
e mais outras coisas que a gente quer ter beleza, a gente precisa fazer atividades físicas, exercício físico para ter um corpo saudável, um corpo bonito. Você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que ter os cuidados. Então estudo é competição, pessoal, estudo está inserido no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá. Os gregos não se apreciavam muito pelos prêmios, mas pela vitória. E essa forma de se relacionar com a competição caracteriza que se chama de espírito ou princípio agonista, que está aqui a explicação do lado, você olhando de frente, do lado direito do seu tablet, ou do seu celular, ou do seu computador, está a explicação do que quer dizer agonista. Refere-se a tudo aquilo que se diz respeito à luta, e em um termo que aborda tanto as práticas corporais como a ginástica, quanto as competições presentes no discurso da retórica. Sua origem provém da palavra grega agon, que se refere ao local onde os jogos se realizavam. Em diversas culturas, o espírito competitivo é um fator altamente motivador, tanto internamente quanto no competidor a vontade de competir independentemente de ganhos extras, quanto externamente quando as motivações são prêmios e honrarias. Aqui nesse finalzinho, o autor já nos diz que o atleta ou a pessoa ela já é motivada por prêmios e honrarias, né? Um diploma, um certificado, ou uma medalha, ou uma marca que ela queria quebrar, que ela queria conseguir, e aí essa motivação é externamente, né? E tem a internamente, que é aquela que você compete para você conseguir uma colocação boa de emprego, que você consiga fazer uma boa prova na faculdade, uma excelente prova no Enem, que vai te ajudar a você a entrar ou a conseguir uma vaga numa determinada faculdade. Então tudo isso aí é internamente que vai ser para você, né? Que você vai sentir o prazer de estar ali defendendo aquela sua tese, que você vai conseguir fazer uma excelente prova e conseguir a vaga que você tanto almeja na sua vida, né? Então o estudo, tudo isso aí é para finalizando para vocês, né? Que o importante é você competir, mas pensando na vitória. Muita gente fala, o importante é competir, mas não é só competir. Você tem que ter um objetivo, por que você está competindo. Você tem que ter uma meta, por que você está competindo. Aí mesmo que você seja vitorioso, mas que você consiga os seus objetivos. Para você numa faculdade, você não precisa ser o campeão, o primeiro. Se você for, maravilha, mas se você não for o primeiro, mas você conseguiu uma vitória, você já conseguiu aquele objetivo que você queria, que era sim estar na faculdade do seu sonho, ou na faculdade que você almejaria entrar. Tá certo? Agora, você está convidado a conhecer uma prática de luta competitiva em que o vencedor são atribuídos o reconhecimento social e uma grande honra, né? É o sumô. Então o sumô, nós vamos falar muito dele, porque o sumô, assim, já começando antes de entrar na história mesmo do sumô, do que eu tenho pesquisado e que a gente tem falado aí no dia a dia das nossas aulas, das nossas videoaulas. O sumô é uma tradição milenar no Japão, que esses lutadores eles são considerados ídolos lá no país, mas eles têm, para conseguir tudo isso, eles têm que ter uma vida difícil de treinamentos árduos, e tem que se afastar das famílias para conseguir o que? Status, para conseguir ser chamados de ídolos no país deles, que é o Japão. Então vamos lá, conhecendo o Japão. Muitas histórias são contadas sobre a origem do sumô. Conheça uma dessas versões no texto a seguir. Então aqui tem um texto para a gente ler, que o Alexandre Costa ele vai falar como surgiu o sumô, a luta do sumô, certo? Aí na fonte
que vocês quiserem se aprofundar mais sobre o sumô, é só vocês pegar embaixo aí do texto, tem a fonte aonde que o autor tirou esse texto. Como surgiu e como se luta o sumô. Você pode até achar estranho ver dois gigantes quase pelados, quase nu, se agarrando no ringue. Mas não faça piada sobre o sumô para um japonês, porque vai dar confusão na certa. Por que vai dar confusão? Porque o japonês ele sabe a importância desses gigantes estarem se agarrando no ringue e praticando a luta do sumô. Então, muito cuidado com as piadinhas, brincadeiras que vocês forem fazer para um japonês sobre o sumô. Vamos lá. Inspirado na briga dos ursos da ilha de Hokkaido, há registros de combates de sumô há mais de 2000 anos, sob o patrocínio do imperador. Então, olha para vocês verem a importância do sumô. O imperador que patrocina essas lutas. A luta ganhou uma importância tão grande que os astros desse esporte têm hoje status comparados ao ministro de Estado, que se torna um Yakozuna. Eu acho que é essa a pronúncia mesmo, um Yakozuna, o mais alto estágio que um atleta possa alcançar. Vira uma espécie de divindade no país. Os primeiros campeonatos profissionais surgiram em 1927. Hoje são 6 torneios realizados por ano, com cerca de 800 atletas. Olha para vocês verem a diferença, o tanto que é difícil. Hoje, numa equipe de natação ou uma equipe profissional de natação, ela tem mais ou menos uns 1000 atletas. De atletismo nem se fala, mas o de judô, o de sumô, tem 800 durante o ano, que são realizados 6 torneios durante a temporada. Nas principais lutas que acontecem em Tóquio, os troféus são entregues pelo primeiro-ministro japonês e em ocasiões muito especiais pelo próprio imperador que patrocina as competições de sumô. Quem vê a aparência rechonchuda dos lutadores não imagina a dura rotina de treinos que eles enfrentam. Comentei com vocês antes de ler o texto. Às 6 horas da manhã, eles vão para a arena, o dojo, onde começa a se aquecer para o treino pesado, que inclui abdominais, flexões de braço e uma série extenuante de outros exercícios e lutas. Depois de 4 horas de treino, eles param para o almoço, cujo prato principal é o shakonabe, um ensopado de legumes, verduras, carnes com ossos e macarrão. A combinação perfeita para repor as energias e voltar à luta. Então, pessoal, olha só, não é para qualquer um. É muito difícil, é muito desgastante. E a alimentação é simplesmente para você recuperar as suas energias naquele momento e já voltar para a luta novamente. Por que uma alimentação desse jeito? Porque se você comer carne, comer coisa muito pesada, vai demorar a fazer a digestão. E com isso você não pode fazer um esforço físico naquele momento. Então você comendo uma comida leve dessa, um ensopado de legumes, verduras e carne leve, macarrão, essas coisas, dá para você já voltar para a luta novamente. Então, olha para vocês verem o tanto que a educação física é importante. A preparação física, o condicionamento físico, a performance dos atletas tem que ser de alto nível, tem que ser acima de 10. Né? A gente dá nota, eu inclusive até brinco com os alunos que podia ter uma nota 11, mas não tem. Mas você está acima do 10. Então esse atleta ele é praticamente o deus no Japão. Está na página 8 de vocês. E aí vamos para as tradições do sumô, que tem agora, nós vamos começar pelo penteado. É conhecido como magia e usado por todos os lutadores em torneios ou ocasiões formais. O penteado do lutador do sumô indica o estágio em que ele se encontra, e o cabelo só pode ser cortado na cerimônia de aposentadoria do lutador. Então, o lutador de sumô, ele nunca corta o cabelo. Ele só pode ser
Só quando ele aposenta que ele pode cortar o cabelo. E ainda numa cerimônia, eles fazem uma cerimônia para aquele atleta que vai aposentar, e aí pode acontecer o corte de cabelo. Porque o cabelo é como se fosse uma faixa no judô, no karatê, que a faixa indica o seu nível. E no sumô é o corte do cabelo que você, o corte não, o penteado, que indica qual a sua graduação ali naquele momento, beleza? Aí tem um textezinho pequeno aí do lado direito de vocês. O Oisho é o coque usado pelos lutadores profissionais. Está na tudo de vocês. Continuando, vamos falar da vestimenta. O lutador usa uma roupa chamada de mawashi, que se resume a uma faixa ou um cinturão de pano para proteger as partes íntimas. Na abertura de competições, os lutadores vestem sobre o mawashi trajes especiais, uma espécie de avental com cores representando a sua região de origem. Os rituais. Aí os rituais tem, antes de começar a luta, tem os rituais que os lutadores fazem para que abençoe aquele momento. Então, antes da luta, antes do início da luta, os lutadores seguem um ritual que pode durar mais de 5 minutos. Esse procedimento representa os elementos da cultura japonesa. A água Chikahara-mishu, de um tipo especial, é colocada em uma tina de madeira ao lado do ringue, considerada fonte restauradora da força. Serve também como ritual para concentrar as energias dos competidores. O sal, conhecido por shio, fica em recipientes ao lado do ringue. Antes de cada confronto, os próprios lutadores espalham sal no ringue para purificá-lo e eliminar maus fluidos e se protegerem de contusões. Depois da purificação, os lutadores agacham-se esticando os braços para o lado, com as palmas voltadas para cima e para baixo, pedindo proteção dos céus e da terra. Após tal ritual, os dois lutadores ficam agachados, olhando-se atentamente, de joelhos abertos, procurando mais equilíbrio até que a luta comece. Em terra batida e com um grande círculo central desenhado com 4,55 metros de diâmetro, o dojo é coberto por uma espécie de telhado, que tem o caráter religioso de proteger os lutadores e oferecer boa colheita e sucesso. Essa colheita é na luta para que um deles seja o vencedor. Chamado de Jyoji, o árbitro do sumô é a autoridade máxima no ringue. Quanto mais velho, mais alto o degrau que ele ocupa na modalidade. Ele conta com 5 auxiliares, que se chamam os auxiliares Shimpan, e outros 2 acompanham a luta pela TV, caso haja alguma dúvida no transcorrer do combate. Esses 2 que ficam pela TV, para nós hoje, é o VAR, né? É o VAR do futebol aí, tá certo? No sumô são proibidos socos, pontapés, puxões de cabelos, mordidas. Os desequilíbrios e os empurrões são os principais movimentos que tornam os golpes desta modalidade parecidos com o judô. Os golpes. Conforme a luta foi se desenvolvendo, muitos golpes foram criados. Inicialmente eram 48 golpes e atualmente há cerca de 300 golpes, entre os mais utilizados: o Hatakikomi, acho que é isso mesmo, e o Tshuridashi. São bastante comuns com esses golpes. As lutas do sumô da atualidade duram apenas 10 a 15 segundos em médias. Em vista dessa especialidade, o sumô se transformou na luta mais simples e mais rápida do mundo. Por quê? Porque se você tira o seu adversário de dentro do dojo, você já consegue a pontuação.
Se você coloca qualquer parte do adversário no chão, você também. Então, pela força, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter concentração, muita força muscular e também tem que ter muita agilidade e destreza para conseguir fazer os golpes com perfeição e assim conseguir a vitória. Beleza? Então, isso aí está na parte da apostila de vocês. Vamos lá, ainda agora os pesos dos lutadores. Sumô tradicionalmente na categoria absoluta, que é a última categoria, não há divisão de atletas por peso. Como o combate termina muito rapidamente, é possível um lutador pequeno, mais leve, com mais golpes e mais técnicas, derrubar um lutador maior e mesmo um Ikushima, que é o grande campeão da modalidade sumô. As regras: a luta é simples e geralmente não dura mais que 30 segundos. Basicamente, tem duas regras. O ganhador é aquele que faz o oponente sair do ringue, que eu comentei anteriormente com você, se você conseguir tirar seu adversário do ringue, tocar qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés no chão. Assim que uma das situações acontece, o juiz levanta o braço como uma espécie de leque e encerra a luta. O sumo é praticado no dojo, arena ou ringue, semelhante a uma plataforma quadrada, com a altura de 60 centímetros do chão. Sair da frente do adversário, né? O adversário pula em você, você sai da frente e ele passa direto, saindo fora do ringue, você já foi o campeão. Carregar o oponente pela tanga para atirá-lo para fora do círculo, também você consegue a pontuação máxima. Então, pessoal, só vou comentando um pouco com vocês. Então, precisa muita concentração, precisa ter uma performance muito boa e precisa ter também, né, agilidade e força também para poder levantar um brutamonte desse e tirar ele fora do ringue para conseguir a vitória. Beleza? De vocês aí, tá certo? Muito obrigado a todos. Espero que eu possa ter levado para vocês algum conhecimento ou um pouco de conhecimento do sumô, que no Brasil é raro para ser praticado, né? Ele é muito praticado no Japão. Então, espero que vocês possam ter entendido isso aí, pessoal. E aí, muito obrigado a todos e espero que vocês tenham. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Acredito no poder transformador da educação. E tamo junto aí. Espero que vocês tenham entendido os conteúdos que nós passamos para vocês. E até a próxima, se Deus quiser.